Durante todo esse período de campanha, nós estamos compartilhando algumas lições importantes do amor de Deus. Porque Ele me amou, eu sou livre. Porque Ele me amou, eu compartilho do Evangelho. Porque Ele me amou, eu entrego as minhas ofertas para o sustento da obra missionária. E nesta manhã, nesse último momento da campanha de missões e também ainda envolvidos pelo tema das preciosas, porque Ele me amou, eu oro. A oração é um despertar da nossa alma para estar na presença de Deus, na medida em que reconhecemos a grandeza do seu amor. O apóstolo Paulo, escrevendo na carta aos Filipenses, capítulo 4, verso de número 6, ele diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. O encerramento da campanha de missões nacionais coincide com o encerramento do Congresso Preciosas, e unir esses dois temas, missões e respostas, não é uma tarefa difícil. Na verdade, é um exercício lógico unir essas duas questões. A oração é a força mais poderosa na ação missionária, e somente recebe respostas quem busca o Senhor com sinceridade de alma e que se quebranta aos seus pés, colocando a sua vida à disposição do reino. Nosso compromisso e o nosso prazer na oração não se limita a um congresso e não se limita a uma campanha. E nós aprendemos com o apóstolo Paulo nesse texto de Filipenses 4, verso de número 6, que aflição, oração e ação de graças caminham juntas. Nem sempre gostamos da aflição, mas quantas vezes elas são o caminho que Deus pavimenta para que nós possamos estar aos seus pés. E quando eu vejo algumas pessoas balançando a cabeça assim, concordando, é porque você sabe que os momentos mais profundos das suas experiências com Deus foram pavimentadas por situações aflitivas da sua vida. Os fariseus faziam longas orações, mas diz a palavra de Deus que eles faziam aquelas longas orações para serem vistos pelos homens. Não era a aflição que movia o coração dos fariseus para orar, mas era o desejo pelo aplauso humano, e foram duramente criticados por Jesus. No capítulo 7 do Evangelho de Mateus, enquanto Jesus faz esta crítica severa aos fariseus pelo fato de buscarem ao Senhor em oração por motivos inadequados, Jesus nos ensina os motivos adequados e a forma correta de buscarmos a sua presença, quando Ele diz assim: peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam a porta e lhes será aberta, pois todos que pedem recebem, todos que procuram encontram,
e para todos os que batem, a porta é aberta. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: não se deixem envolver pela oração, por motivos escusos. Não busquem ao Senhor, senão com um coração sincero. Em Lucas capítulo 18, Jesus conta uma parábola. A parábola de uma viúva muito persistente, que busca do juiz uma solução para o seu problema. E ela vai insistindo, dia após dia, na porta da casa do juiz, dizendo: faça justiça para com os meus adversários, faça justiça, faça justiça. E aquele juiz, já importunado de tanta insistência daquela viúva, diz a palavra de Deus no capítulo 18 de Lucas, que ele então foi e fez-lhe justiça. E Jesus então diz: se um juiz injusto, importunado por uma viúva persistente, se move para fazer-lhe justiça, não fará justiça o juiz de toda a terra, quando dia e noite, persistentemente, vocês oram ao Pai? A oração daquela mulher foi uma oração de fé. Ela não cedeu até que recebeu a resposta. Diante de uma porta aparentemente fechada, nós não podemos desistir de orar. Agora, a minha preocupação com esta parábola de Jesus está na última expressão, no último verso dessa parábola, no verso de número 8, quando a palavra de Deus diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça, falando a respeito daquilo que Deus faz conosco. Mas a última frase de Jesus nesta parábola é: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Quando vier o Filho do Homem, porventura achará mulheres como aquela viúva persistente? Quando vier o Filho do Homem, porventura achará crentes que buscam ao Senhor, mesmo quando a porta está fechada? Quando vier o Filho do Homem, achará pessoas que insistem na presença de Deus e oram persistentemente ao Senhor pela conversão de seu marido, pela conversão da sua esposa, pela conversão dos seus pais, pela conversão dos seus filhos, pela conversão dos seus colegas de trabalho, pela conversão dos seus amigos? Achará Deus pessoas assim, que buscam ao Senhor com toda a intensidade de sua alma? Será que quando o Filho do Homem voltar, achará crentes perseverantes? É isso que Jesus está perguntando nesse final de parábola. Quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Ah, meus queridos, essa pergunta de Jesus tem reverberado ao longo dos anos, ao longo dos séculos, e ainda nesse tempo, nós precisamos responder a esta questão a partir da nossa própria vida, porque ninguém pode responder pela fé de ninguém. Você não pode responder pela fé do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus pais. Você não pode responder pela fé dos seus colegas de ministério que estão aqui reunidos. Você não pode responder pela pessoa que está sentada ao seu lado. Você não pode responder pela fé de outrem. Mas quando Jesus pergunta: quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra?
Você precisa responder a esta pergunta de Jesus a respeito da sua fé. Porque da minha, você não pode responder por ela. Só eu posso responder. E aí a pergunta é: você tem sido este crente como esta viúva, que busca o Senhor intensamente? Você tem sido esse servo, como esta viúva, que mesmo diante da porta fechada, continua insistindo e batendo, e dizendo: Senhor, faz justiça, Senhor, eu preciso, Senhor, ajuda, Senhor, ajuda, Senhor. E uma coisa interessante, é que das declarações que a palavra de Deus faz a respeito do Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo seria o nosso ajudador. O Espírito Santo, como promessa de Jesus, viria ao mundo para ser o nosso ajudador. Somente procuro ajuda aqueles que entendem que precisam de ajuda. Sabe por que nós não oramos tanto? Porque no fundo, a gente acha que não precisa. Eu não preciso de orar. Eu não preciso de ajuda. Por que a sua vida de oração é tão medíocre? Porque você acha que não precisa. Porque você acha que não precisa da ajuda do Espírito Santo para resolver as questões da sua vida. Porque você se acha autossuficiente. Porque no dia que nós perdemos as rédeas, no dia em que descobrimos que estamos perdidos sem a ajuda do Senhor, nesse dia, a gente corre para o joelho. Naqueles momentos, quando a gente se percebe sem solução, perdidos, nesse dia, sem questionar, a gente vai para o joelho, mas vai com força. Porque quando a gente entende que precisa de ajuda, a gente busca Deus. A gente busca o Senhor. Uma das histórias fantásticas que a história da igreja narra é de um homem chamado Spurgeon, um grande pregador. Um grande pregador. Spurgeon, sem as tecnologias que nós temos hoje, juntava milhares de pessoas todos os domingos para celebrarem ao Senhor e ouvirem as suas mensagens. E conta a história que uma vez Spurgeon estava fazendo uma série de preleções num seminário, e ele estava falando sobre a oração para um grupo de seminaristas, e houve um momento quando as pessoas podiam fazer perguntas após uma das preleções, e um seminarista perguntou a ele o seguinte: Pastor Spurgeon, é verdade que o senhor ora todos os dias durante 1 hora? E Spurgeon disse: sim, meu jovem, é verdade. E naqueles dias, quando o senhor tem uma agenda muito lotada, aqueles dias que o senhor tem uma agenda com muitos compromissos, o que o senhor faz? E ele disse: no dia que eu tenho uma agenda muito lotada, e eu tenho muitos compromissos a cumprir, nesse dia eu oro 2 horas, porque eu não daria conta de tanta coisa se não fosse a ajuda do alto. Ah, queridos, como precisamos aprender o valor da oração. Como precisamos aprender o valor de estarmos na presença de Deus. Como precisamos aprender a importância de joelhos dobrados. Como precisamos aprender o quanto Deus se agrada
de um crente que ora, de uma igreja que ora. No livro de Josué, capítulo 10, versos de número de 12 a 15, a palavra de Deus registra um momento na vida do povo de Israel. O texto diz assim: e os sidônios, e os amalequitas, e os maonitas vos oprimiam, e vós clamáveis a mim, não vos livrei eu das suas mãos? Contudo, vós me deixastes a mim, e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Ide, clamai aos deuses que escolhestes, eles que vos livrem no tempo do vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: temos pecado. Faz-nos contudo quanto te parecer bem, porém, livra-nos ainda esta vez, te rogamos. Sabe, queridos, esse momento aqui da história do povo de Deus, ele se parece muito com os nossos momentos, porque nós vivemos momentos assim, altos e baixos na nossa vida espiritual. Naqueles momentos, quando percebemos a nossa intensa necessidade de Deus, nós não nos constrangemos em ir a Ele, dobrarmos os nossos joelhos e buscarmos o seu auxílio. Aí Ele nos livra, Ele nos abençoa, e facilmente nos esquecemos dos joelhos, facilmente nos esquecemos da sua presença, facilmente nos esquecemos do nosso quarto de guerra, facilmente nos esquecemos das nossas madrugadas, facilmente nos esquecemos do nosso lugar de luta, facilmente nos envolvemos com as nossas distrações. No leilão da alma nós vimos aqui algumas distrações, mas estas são algumas, talvez não sejam as suas, mas existem muitas distrações que nos afastam da presença de Deus. Quantas? Quais são as distrações que têm te tirado da presença do Senhor, meu irmão? Você que está em casa, quais são as distrações que têm tirado você da presença de Deus? Nós precisamos identificá-las, para que possamos, assim como o povo do Senhor, dizer: Senhor, nós temos pecado. Porque quando nós colocamos qualquer distração acima de Deus, a palavra de Deus chama isso de pecado. E só existe uma coisa que nós podemos fazer com o nosso pecado, querido. Só uma coisa: confessar. A Bíblia diz que quem confessa e deixa, esse receberá do Senhor o livramento. Mas a gente tem que confessar e tem que deixar. E foi isso que o povo de Deus fez nesse momento da história. Eles disseram para Deus: Senhor, nós temos pecado porque deixamos a Tua presença. Pecado não é só aquilo que a gente faz. Pecado é quando nós viramos as costas para Deus e nos distraímos com qualquer coisa que seja deste mundo. A palavra de Deus chama isso de pecado. E todas as vezes que nós pecamos contra Deus, nós precisamos ter a coragem de buscar ao Senhor e dizer, como disse o povo: temos pecado. Faze-nos tudo quanto te parecer bem, porém livra-nos ainda esta vez. Te rogamos, te rogamos. O que tem dominado o seu coração nesse momento, meu irmão? O que tem dominado a sua vida nesse momento?
Você já pensou que isso pode ser um pecado contra Deus? Tem gente dominada pelo medo. Sabe que tem gente que não está vindo à igreja, que está com medo? Gente que não tem comorbidade, mas que não está vindo à igreja porque está com medo. Isso é pecado. Tem gente que está dominado pelo comodismo, pelo conforto de ficar em casa assistindo o culto pela televisão. Isso é pecado. Comodismo é pecado. Confesse. Tem que confessar. Tem que se arrepender. Tem que buscar ao Senhor. Sabe por quê? A alma está sendo leiloada. As distrações estão sendo oferecidas. E outras coisas ocupando o lugar de Deus na nossa vida. A nossa confiança no Senhor. Então a Bíblia diz que o povo disse: temos pecado contra ti, Senhor. Livra-nos, Senhor. Livra-nos. Te rogamos, diz a palavra de Deus. Desde Gênesis até Apocalipse, fica muito claro que orar deve fazer parte da nossa natureza espiritual, mas orar não faz parte da nossa natureza humana. Ninguém pense que a sua carne vai buscar oração. A carne nunca vai te levar aos pés de Jesus. Você nunca vai sentir despertamento espiritual como uma reação natural. Não. Esse despertamento só vem por conta de uma ação direta de Jesus. Quando o nosso coração se inclina para Ele. Nesta manhã, encerramento, campanha de missões, ainda vivendo as sensações do congresso preciosas, que teve como tema respostas, ou respostas. Eu gostaria de perguntar a você que está aqui, você que está em casa, por que você ora? Por que você ora? Talvez no seu coração, na sua mente, você tenha respondido assim: mas eu não oro. Então está no tempo de começar. Está na hora de começar. Está na hora de buscarmos ao Senhor. Voltando ao texto de Filipenses 4:6, o apóstolo Paulo nos ensina: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo sejam, porém, conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações e graças. O apóstolo Paulo nos ensina a trocar a ansiedade pela oração. Coração está ansioso? Ore. Está precisando de respostas? Ore. O que eu devo orar? Em tudo, diz a palavra de Deus. Não há limites, desde as coisas menores até as coisas maiores, em tudo. E aí existe uma expressão aqui nesse texto que me chama a atenção, quando Paulo diz assim: sejam conhecidas. Aí você pergunta: Deus não sabe de tudo? Deus não conhece todas as coisas da minha vida, até quantos cabelos tem na minha cabeça? Por que eu tenho que falar?
Por que eu tenho que orar? A palavra de Deus diz que a gente precisa expor para Deus. Sejam conhecidas, diz o texto da palavra de Deus, diante de Deus as vossas petições pela oração. Pela súplica. E Paulo termina dizendo assim: com ações de graças, com gratidão no coração. E por que a gente ora com gratidão? Porque a gente já sabe antecipadamente que Deus ouve. E ontem, no encerramento do Congresso das Preciosas, eu disse que desde muito cedo, ainda criança, eu aprendi uma lição. Durante toda a minha adolescência, eu ouvi que Deus responde a todas as orações. Mas Deus tem 3 maneiras de responder. Deus responde com sim, Deus responde com não, e Deus responde com espere, aguarde, ainda não é o momento. Sim é resposta, não também é resposta. Não é porque você está pedindo que Deus é obrigado a fazer tudo que você pede. Às vezes a gente pede coisas que Deus entende que não é conveniente, e aí Deus diz não. Você já ouviu do seu pai ou de sua mãe assim: não também é resposta? Papai, eu posso ir na festa? Não. Não também é resposta. A gente já não ouviu isso tantas vezes dos nossos pais? Não também é resposta. Deus responde com não às vezes, porque o que nós estamos pedindo não é bom para a gente, Deus sabe. E às vezes Deus diz não para nossos pedidos, porque Ele sabe o que é melhor para os seus filhos. E às vezes Deus diz: ainda não é o momento, meu filho, aguarde. E às vezes a gente pede um negócio agora e só vai acontecer 3 anos depois, mas vai acontecer na hora certa. Por isso, queridos, temos sido encorajados pela palavra de Deus a buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração. Para te ajudar, desde a semana passada nós providenciamos para toda a igreja uma agenda de oração. Todos os dias nós temos, ou todos os cultos nós temos a sala de oração, mas além disso, oferecemos para a igreja uma agenda de oração, para você ter em mãos uma série de pedidos. Se você ainda não recebeu a agenda do mês de outubro, após o culto, o pastor Marco Antônio tem ainda algumas ali com ele, você pode pegar com o pastor Marco Antônio a agenda de oração desse mês. E o que nós desejamos é que você busque ao Senhor, não como os fariseus, para serem vistos pelos homens, mas você busca o Senhor com intensidade de alma, de todo o seu coração. Eu queria te sugerir uma leitura bíblica para esta tarde, que tenho certeza vai te ajudar muito na sua compreensão do valor da oração. Durante a tarde, leia o Salmo 34. Você vai fazer essa leitura em alguns poucos minutos, mas deixa Deus falar ao seu coração. O Salmo 34 é um salmo que nos ensina sobre oração, como deve estar o nosso coração quando buscamos ao Senhor. Deixa Deus trabalhar na sua vida e ande na presença do Senhor. Vamos orar? Queria que você fechasse os seus olhos, você que está aqui, você que está em casa. Esse é o momento de colocar o coração diante de Deus, derramar a nossa alma diante do Criador,
Você pode ficar de pé, você pode ficar assentado no seu sofá ou nas cadeiras que estão aqui. Você pode se ajoelhar, do jeito que você quiser. Mas busca o Senhor de todo o seu coração, toda a sua alma. A Bíblia diz que Deus procura corações contritos. Ao coração contrito, diz a palavra de Deus, que Deus não despreza. Deus não despreza um coração humilhado. Deus não despreza um coração contrito. Por isso, nesta manhã, coloca o seu coração contrito diante do Senhor. Busca o Senhor. E se você não tem alguma coisa para falar de maneira muito específica, grite para Deus nesta manhã assim: Senhor, eu preciso de ajuda. Eu não sei nem o que orar, mas a Tua palavra diz que o Espírito Santo intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Eu preciso de ajuda, porque eu acho que não preciso orar. Senhor, me ensina esse negócio, me ensina a depender de Ti. Me ensine, Deus, a buscar ao Senhor por necessidade, por prazer de estar na Tua presença, abrir o meu coração diante do Senhor, com toda a verdade e sinceridade da minha alma. Que a minha vida de oração seja resultado do Teu amor. Fale com Deus, querido. Ele está aqui. Ele ouve o clamor de um coração sincero. Ele ouve. Ó Deus, nosso Pai, assim como os Teus discípulos, nesta manhã, nós clamamos ao Senhor. Ensina-nos, ó Deus, ensina-nos. Ensina-nos a orar. Ensina-nos, ó Deus, a buscar ajuda, a trocar a ansiedade pela oração, a trocar o desespero pela oração, a trocar a aflição pela oração, para que possamos atravessar os nossos vales, os nossos desertos, para a nossa vida, ó Deus, inteiramente segura em Tuas mãos. Há tanta coisa tentando nos distrair. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Senhor Deus, esse tempo de pandemia tem sido um tempo tão difícil para tanta gente, nos aspectos físicos, emocionais, nas relações familiares, nas relações de trabalho. Mas, ó Deus, o que mais nos preocupa
é que esse tempo de pandemia tem gerado muita frieza espiritual na vida de muita gente. Por isso, Senhor, acende no coração do teu povo aquela chama de amor. Acende no coração do teu povo, ó Deus, esse despertamento espiritual, esse inclinar da alma. Retira, Deus, toda ansiedade, toda perturbação, todo medo, toda angústia, pela manifestação do teu poder, da tua graça, da tua bondade, em nome de Jesus. Nós queremos, ó Deus, te agradecer porque tu és um Deus de respostas. E o Senhor é um Deus de respostas porque tu és um Deus de amor. E louvamos, ó Deus, o nome do Senhor, pela bênção, pelo privilégio de podermos buscar a tua face e sermos acolhidos pela tua presença. Nós te adoramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nesse último momento da celebração desta manhã, eu queria dar um aviso de flexibilização dos nossos protocolos. Na última segunda-feira, reunidos com a diretoria da igreja, foi decidido que nós vamos flexibilizar os nossos protocolos, ampliando um pouco mais o alcance das possibilidades dos membros da igreja estarem conosco. A partir de hoje, os idosos que não tenham comorbidade vão poder estar também em nossas celebrações. Então, os idosos que não tenham enfermidades que venham trazer prejuízo à sua saúde, estar no ambiente da igreja, poderão, a partir de agora, também virem estar conosco, desde que as famílias concordem com a presença deles aqui. Então, nesse processo, temos tomado todos os cuidados. Tem-se dito que a nossa igreja é o lugar mais seguro da cidade, por conta dos critérios que temos usado, com toda a segurança na entrada, na saída. Então, nós estamos com o nosso coração muito agradecido a Deus, porque aos poucos estamos vencendo esse momento difícil. Então, a partir desse domingo, nós estaremos recebendo também em nossas celebrações os irmãos que têm mais de 60 anos e que não apresentem nenhum tipo de enfermidade e não corra risco e nem traga risco. Então, os irmãos que não têm comorbidade terão também o seu acesso a esse ambiente de culto, de adoração, e nós louvamos muito a Deus porque aos poucos a gente está atravessando este vale. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, Deus abençoe essa tarde. 3 da tarde tem o programa do Ministério Infantil, Ensinando com Arte. Às 3 da tarde aqui no canal do YouTube, você é convidado a participar. E às 19 horas estaremos aqui reunidos para juntos celebrarmos a Jesus, o Senhor da nossa vida. Que Deus te abençoe, Deus abençoe os irmãos que estão aqui também.